Olá, você mais uma vez, obrigada pela sua sintonia aqui conosco, Web TVO. Web TVO Sumaré, aqui direto para você. Você pode nos acessar pelas redes sociais, pode também o nosso canal no YouTube. Dá um linkzinho lá, toca o sininho, que a gente vai sempre mostrar para vocês as novidades. E, claro, sempre coisa boa, né? Coisa boa que aconteceu, está acontecendo ou que vai acontecer. E uma das coisas boas que Sumaré recepcionou e foi muito feliz foi com o nosso delegado da DDM, doutor Eduardo Salge, jovem demais, carreira brilhante. Muito obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco na nossa Web TVO. Eu que agradeço. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao telespectador sumarense e região. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar falando aqui com a TV Orquídea, demonstrar um pouco do trabalho que foi desenvolvido na DDM Sumaré, também na Polícia Civil como um todo, e fico muito honrado pelo convite e estou aí à disposição. Nós aqui ficamos felizes, né? E muito felizes. O doutor Eduardo é carioca da Gema, de Niterói, né, doutor? Da Gema não, da Claro, sou de Niterói, mas diga-se de passagem, muito melhor que o Rio de Janeiro. É verdade. Niterói é uma cidade brilhante, né? O índice de criminalidade muito pouco. Com certeza, né? Qualidade de vida em Niterói qualidade de vida boa. Mas tido. ele está aqui conosco, mas ficou pouco tempo em Sumaré, 9 meses só. Pois é, fiquei 9 meses em Sumaré, apesar de ter sido muito feliz nesses 9 meses aqui em Sumaré, aprendi bastante, aconteceram diversos crimes de repercussão que, na nossa opinião, houve uma resposta a contento a esses crimes, deu para aprender bastante, mas, no momento, há aproximadamente uma semana só, houve a remoção para Americana. Então, no momento, eu estou lá no 4º Distrito Policial de Americana e fiquei 9 meses aqui na DDM de Sumaré e também de forma concomitante no plantão policial de Sumaré, que engloba os municípios de Sumaré, Hortolândia, Montemor e Santa Bárbara do Oeste. Muito bem. Ele ficou pouco tempo aqui, mas a gente correu atrás dele para ele poder dar uma entrevista para a gente, porque o Eduardo, o doutor Eduardo, ele foi o primeiro colocado, né? Aprovado em primeiro lugar no último concurso da polícia. Agora, imagina, do estado de São Paulo. Isso é comovente e a gente queria saber da sua carreira brilhante, né? E sem contar aí essa oportunidade da gente poder tê-lo aqui conosco 9 meses. Obrigado, Neia. Essa é uma grande pergunta, uma pergunta que é muito feita, especialmente por alguns alunos. Eventualmente, eu leciono, eu dou aula em alguns cursinhos preparatórios, e eles perguntam o que eu fiz, né, qual foi o segredo, e a resposta, muitas vezes, acaba por frustrar, porque não teve nada de excepcional. Eu não me considero uma pessoa fora de série, mas me considero uma pessoa muito obstinada e com a certeza do que eu quero, dos meus objetivos. Né? Dedicado, com certeza. E tive uma disciplina religiosamente executada que, na minha visão, foram fundamentais para que eu lograsse êxito. E, além disso, eu passei por diversas reprovações até que atingisse a aprovação e a primeira colocação aqui em São Paulo. Eu diria que praticamente 100% dos aprovados, inclusive os aprovados nas primeiras colocações, são ex-reprovados, que já enfrentaram uma estrada de reprovações, alguns episódios de frustrações e questionamentos acerca de sua própria capacidade. Então, até que eu alcançasse, que eu lograsse êxito com essa primeira colocação, foi preciso superar diversas reprovações, diversos infortúnios da vida, na vida pessoal, na vida profissional. Então, na minha visão, isso é algo comum a todo concurseiro que logrou esse êxito, mesmo os primeiros colocados. Mas, claro, a disciplina de uma pessoa focada, né, doutor? A pessoa que é focada, ela tem uma disciplina, ela consegue almejar assim, né? Mas ela precisa de uma disciplina para aquilo, né? Para alcançar aquele objetivo. Não, eu quero isso, né? Porque, pelo que eu sei da vida pregressa dele, ele tentou, ou quase foi, né? Diplomata, é isso? Não. Eu cheguei a fazer o curso, a graduação de Relações Internacionais. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha a pretensão de ser diplomata. Só que a prova da diplomacia exige um conhecimento prévio na língua francesa, da língua espanhola, e eu só tinha o conhecimento da língua inglesa. Então, no primeiro período mesmo da faculdade, ali de Relações Internacionais, que eu cheguei a iniciar, eu percebi que talvez mudar para o direito fosse uma opção mais inteligente. Então, no meio do ano, eu saí, eu tranquei a matrícula na graduação, na época a PUC-Rio, e passei a estudar para o vestibular de Direito.
nos últimos 6 meses do ano. E graças a Deus, a melhor escolha, né? Com certeza. E graças a Deus também deu tempo de ser aprovado para o UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu cursei o curso de Direito e me formei no ano de 2016. Muito bem. E sempre foi estudioso, assim, desde criança, não? Ou levava meio que nas coxas quando estava no colégio? Quando eu era criança, não muito. Eu gostava muito de esporte. Então, até uns 10, 11 anos de idade, eu acredito que, como boa parte das crianças, eu tinha a pretensão de ser jogador de futebol. Mas, quando chegou a adolescência, né, depois de ter uma conversa com meus pais, percebi que o caminho do estudo seria um caminho melhor a ser seguido. Aí, sim, passei a ser uma pessoa muito estudiosa, com boas notas. Sempre fui disciplinado e estudioso. Muito bem. Tá aí, viu? Uma dica para você, adolescente, jovem. Aí, ó, uma dica. Para alcançar o objetivo, a gente tem que ser focado e ter mesmo uma disciplina regulamentar, né? Não é isso? Com certeza, eu diria que é o mais importante. Muito mais importante do que você ter um talento natural para determinada área profissional é você ser dedicado, esforçado e disciplinado. Você executar religiosamente tudo que você se propõe a fazer. Então, tá aí uma dica, né? Para você, estudante, principalmente no direito, porque é uma área que você tem que estudar muito. E não é porque se formou, né? Você tem que estar sempre estudando. Com certeza, o direito é uma área que você precisa se manter em atualização constante, especialmente se mesmo após a aprovação em um concurso público, a pessoa tem a pretensão de seguir estudando para outros concursos ou exercer a docência, como é o meu caso. Como eu exerço a docência paralelamente à carreira de delegado de polícia, é fundamental que estude sempre, com né? certeza. E uma das suas falas em entrevistas anteriores que eu dei uma olhadinha, você disse que sempre gostou do estado de São Paulo, que você gostaria de realmente vir para cá. Por isso, prestou o concurso do estado de São Paulo. E por que Sumaré? Foi escolha? Você escolheu Sumaré? Sim, eu escolhi Sumaré. A minha pretensão, desde o início, desde que eu entrei na Cadepol, era trabalhar no interior do estado de São Paulo. E, na minha opinião, o estado de São Paulo possui uma característica que outros estados do Brasil não possuem, nem mesmo o Rio de Janeiro, que é essa pujança econômica, esse desenvolvimento econômico que o estado de São Paulo possui. É nacionalmente conhecido por ter uma qualidade de vida acima da média, e a minha pretensão era essa, trabalhar em uma cidade do interior que não fosse tão distante da capital. E no momento que as vagas estavam disponíveis, Sumaré era uma delas, e acabei optando por Sumaré, por estar próximo de Campinas, próximo de Americana, Viracopos, né, o que facilitaria a logística para a família vir me visitar e que eu fosse visitar a família. Exatamente. Então, inicialmente, foi uma opção geográfica, em primeiro lugar, e também na Academia de Polícia, eu recebi excelentes referências sobre a seccional de Americana, porque o município de Sumaré está vinculado administrativamente à seccional de Americana. Então, as informações que eu recebia era que é uma seccional muito bem gerida e muito bem estruturada, que acabou se confirmando. Até por isso que eu escolhi trabalhar aqui. E não me arrependo de forma alguma, estou extremamente feliz em relação à estrutura, em relação à qualidade de vida, que realmente é uma região excelente. E uma curiosidade que a gente quer saber aqui em Sumaré, demorou esse tempo para o chamamento seu, assim que você passou no concurso? Me parece que demorou um pouquinho, né? Quando você recebeu todo esse... Agora, por ter passado em primeiro lugar, você teve assim uma certa abertura na sua posse, né? Geralmente o primeiro lugar tem sempre mais tem como que a gente pode dizer, tem as regalias, né? E aí você pôde ser empossado com a presença da sua família e com o governador Tarcísio, foi isso? Foi muito bom. Perfeitamente, Neia. O último grande ato do meu concurso foi a publicação do resultado da prova oral, que aconteceu em agosto de 2023, e a posse ocorreu em maio de 2024. Acabou demorando um pouco porque outros cargos também tomaram posse, eram muitos candidatos, há uma certa burocracia, uma certa liturgia a ser seguida, então acabou demorando um pouquinho, mas no momento da posse foi uma satisfação muito grande, porque tive a honra de receber a identidade funcional das mãos do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de Segurança Guilherme Derrite e do delegado-geral doutor Arthur Dian. Então foi um momento de grande satisfação profissional e pessoal, inclusive para a minha família, que pôde testemunhar e ficou bastante orgulhosa. Imagino, o orgulho de uma mãe e de um pai, né? A gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que você que você honrou mesmo um dos mandamentos aí, honrar pai e mãe. Porque a satisfação, a alegria, o orgulho, né? Com certeza, né? Inclusive,
se não um dos principais, o principal combustível que me movia no momento ali do estudo. Honrar, deixar os meus pais, a minha família orgulhosos. Claro que estabilidade profissional, claro que satisfação profissional com um cargo decisório, como é o de delegado de polícia, é extremamente gratificante, mas poder ver o orgulho nos olhos... Mas tudo isso vem por acréscimo, né, Eduardo? Com certeza. Poder ver o orgulho nos olhos dos seus pais, eu diria que não há nada que pague. Tá certo, é isso mesmo. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o seu trabalho aqui em Sumaré. Foram 9 meses, você frente à DDM, né, Delegacia de Defesa da Mulher. Como é que foi esses 9 meses? Houve um resultado, a gente pode dizer, um bom resultado? Como é que se avalia esse tempo que você ficou conosco aqui? Foram 9 meses intensos. Na minha visão, parece que foram 3 anos, 3, 4 anos, porque, de fato, foi bastante intenso. Trazendo aqui, inclusive, uma estatística para contextualizar o telespectador. Atualmente, de 40% a 50% de todos os boletins de ocorrência lavrados no estado de São Paulo dizem respeito à violência doméstica e familiar. E a imensa maioria das vezes contendo a mulher como vítima. Então, não é à toa que essa pauta da violência doméstica é tratada com prioridade pela atual gestão, uma vez que, estatisticamente, repito, de 40% a 50% de toda notícia crimes, assim chamado, levado ao conhecimento da Polícia Civil, corresponde à violência doméstica familiar. Então, atualmente, é o carro-chefe da Polícia Civil, inegavelmente. Então, no momento que eu assumi a Delegacia da Mulher, eu percebi o tamanho da responsabilidade. Já no meu terceiro dia à frente da DDM, eu me deparei com um caso de imensa repercussão, um feminicídio tentado, em que o autor tentou incendiar a própria companheira, acabou jogando combustível, litros de gasolina no corpo dela e acabou tendo fogo. Foi uma situação bem complicada, a gente precisou ouvir a vítima do próprio hospital, ela estava com metade do corpo queimado, foi uma situação muito complicada, e ali eu tive... ciência do desafio que estava por vir. E o lado psicológico, né, tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, né, delegado? Com certeza, uma vez que a Delegacia da Mulher contempla não apenas as situações em que a mulher seja vítima de uma lesão corporal, de um feminicídio tentado, mas também quando crianças e adolescentes são vítimas, especialmente de crimes contra a dignidade sexual. Então, crimes envolvendo material de pedofilia, de estupro de vulnerável. Então... porque a gente pensa que a Delegacia de Defesa da Mulher é só com relação à violência com relação à mulher, violência doméstica. Mas, na verdade, não é isso, né? São vários tipos de violência ali, né? Exatamente, não apenas isso. A mais famosa e a mais... a que chega ao conhecimento da Polícia Civil em maior quantidade... de fato, no âmbito da relação íntima de afeto, mas também é de atribuição da DDM a relação familiar, por exemplo, alguma situação que envolva pai e filha, mãe e filha, avó e filha, qualquer situação doméstico-familiar, e também quando as crianças e adolescentes são vítimas, especialmente de crimes contra a dignidade sexual. Esse, inclusive, eu diria que é o pior. É o pior. Eu imagino. E, escuta, e o trabalho da DDM, tira uma curiosidade nossa, o trabalho, delegado, ele tem um diferencial por ser uma delegacia de defesa da mulher, assim, tem um diferencial no trabalho, no tratamento? Como é que é? Como é que é feito? Sim, tem esse diferencial. Todas as demandas que chegam para a Delegacia da Mulher são urgentes. Entretanto, como eu falei, metade de todos os boletins de ocorrência são relacionados à violência doméstica e familiar. E, atualmente, eu acredito que nenhuma delegacia no estado de São Paulo tem recursos humanos necessários para responder a contento todos os crimes que chegam ao conhecimento da Polícia Civil. Então, o que eu procurava fazer no momento que eu estava lá? Eu estava à frente da DDM. Eu buscava priorizar os crimes mais graves, como, por exemplo, feminicídio, sequestro, estupro de vulnerável. Quando chegava a notícia do cometimento de algum desses crimes, eu parava tudo que estava fazendo para dar atenção e iniciar as diligências. Os demais crimes também a gente conferia uma grande importância, só que, em razão da grande demanda que vem ganhando uma imensa proeminência nos últimos anos, e atualmente uma questão ainda de escassez de recursos humanos que em breve vai ser minimizado, uma vez que tem um grande concurso em andamento com os novos policiais para tomar posse, vai nos ajudar muito em relação a isso. Eu procurava priorizar esses de maior gravidade, mas todos os casos ganhavam a devida atenção assim que a gente conseguia
e despachando os boletins de ocorrência e instaurando os inquéritos. Então logo era feito assim esse trabalho de atendimento, existe uma triagem, assim, então logo chegue lá na delegacia, é feita alguma triagem, tipo assim, psicólogo, assistente social, existe essa triagem ali na hora, não? Na DDM Sumaré, nós temos atualmente 4 estagiários de psicologia, o que ajudam e muito nesse primeiro atendimento, uma vez que muitas vezes, quando a vítima comparece à unidade, ela está abalada psicologicamente, e muito mais do que fazer o registro da infração penal... É o atendimento ali na hora, né? É o atendimento psicológico, esse acolhimento. A nossa pretensão é buscar não apenas estagiários, mas também psicólogos, assistentes sociais, para ficar lá de forma fixa, digamos assim. Alguns municípios da região possuem esse convênio com a prefeitura. Nós estávamos buscando junto à prefeitura de Sumaré para que psicólogos e assistentes sociais lá ficassem, mas acabou não tendo tempo hábil. Mas tenho certeza que em breve já vai estar disponível na DDM Sumaré. Eu acho que o município tem que ter essa participação ali, né? Porque é uma coisa importantíssima demais ali no atendimento, né? Porque a pessoa já chega ali em estado abalado, né, doutor? Como é que faz, né? Precisa ter ali. Quando é criança, então? Aí, evidentemente, piora, né? Com certeza. Inclusive, lá na DDM Sumaré foi instalada uma sala infantil para que as crianças, sejam elas vítimas ou sejam elas os filhos das vítimas, possam brincar, possam se distrair e sair um pouco desse ambiente pesado que, naturalmente, é a delegacia. E esse foi um grande acerto. Você percebe que, quando as crianças comparecem à delegacia, elas ficam encantadas com aquela sala infantil. Né? Porque tem brinquedos, tem toda uma ornamentação, uma pintura que remete a elementos infantis e as crianças se sentem muito à vontade. Então, dá para perceber que as crianças nem se sentem acuadas, porque é um ambiente extremamente acolhedor. Então, como a instalação dessa sala infantil foi extremamente bem sucedida, tenho certeza que, fazendo parcerias, fazendo convênios para que psicólogos e assistentes sociais fiquem de forma fixa na Delegacia da Mulher, também vai ser uma proposta muito bem... Sim, vai ser muito bem-vindo, né, esse trabalho aí junto Com certeza, à prefeitura. Vai né? ser de imensa valia. E tem data, você sabe, não? Ou isso está em andamento, esse projeto? Enquanto eu estava lá, a gente estava em tratativas para estabelecer, né, para tirar do papel esse projeto. Vale lembrar que o doutor Eduardo ele foi para Americana e o de Americana veio para cá, né? Houve uma troca aí. Perfeitamente. Atualmente, o doutor Edson está à frente da Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré. Estão muito bem servidos. O doutor Edson tem uma carreira na polícia, ele já trabalhou na Polícia Militar, já trabalhou como investigador da Polícia Civil, então tem uma expertise muito grande para desenvolver um excelente trabalho na DDM Sumaré. Conta para a gente, doutor, qual que é os maiores casos em Sumaré? No caso, assim, é feminicídio, é violência contra a mulher? Quais são as demandas maiores? Diria não, isso está estatisticamente comprovado. Lesão corporal e ameaça é o grosso das ocorrências. Em torno de 85% de todos os inquéritos em andamento na DDM Sumaré são relacionados à lesão corporal e ameaça. E a ameaça, em um primeiro momento, pela própria pena estabelecida pelo legislador, pode parecer um crime de gravidade reduzida, mas muitas vezes a ameaça ela é uma etapa antecedente de um feminicídio. Então, é fundamental que, diante de uma ameaça, em uma situação que a vítima se mostre ameaçada pelo companheiro, pelo amazo, quem quer que seja, que procure a Delegacia da Mulher, porque ela pode se valer de medidas protetivas de urgência que podem ser fundamentais para afastar aquele algoz do lar e, assim, garantir a sua integridade física e psicológica. Então, mas a gente costuma dizer que essas medidas protetivas não tiram ela da casa, né? E aí tem muita mulher que não denuncia, né? Não faz a denúncia exatamente por medo, né? Por voltar para casa e rever o marido, o companheiro, quem quer que seja, que aí vai dar de cara com ele de novo, né? Talvez seja isso que muitas não denunciam. O que geralmente acontece, se o magistrado entender pelo deferimento, é porque a delegacia não pode conceder a medida protetiva de urgência, apenas o magistrado. Então, nós enviamos o pedido para que o magistrado, para que o juiz decida. Certo. Tem apenas uma hipótese excepcional na Lei Maria da Penha, que é para os casos onde não haja fórum no município. Municípios bem pequenos, bem reduzidos. Como não é o caso de Sumaré, o juiz que tem que decidir. Que decide.
Então, o que acontece geralmente é que o magistrado determine o afastamento do agressor do lar. E, nesse primeiro momento, independe da discussão em relação à propriedade, porque muitos autores comparecem à delegacia indignados falando: mas a propriedade da casa é minha, a propriedade do apartamento é meu. Não se confunde propriedade com posse. Então, naquele momento, ele vai estar privado temporariamente da posse, né, de estar na casa, fruição né? na casa, mas a propriedade se mantém. Certo. E aí, eventualmente, se ele achar que ele está sendo de alguma forma injustiçado, ele precisa procurar um advogado ou um defensor público para se manifestar nos autos. Tá certo. Agora, nós também é agosto, né, doutor? É o agosto lilás, né? Existe alguma que corresponde a agosto lilás, corresponde aí ao combate à violência contra a mulher. Essa campanha foi lançada pela Comissão de Direitos Humanos. O que acontece, na verdade, nessa campanha? É só projetos? Existe alguma ação mais próxima à comunidade nessa campanha? Com certeza, né? É um mês de grande visibilidade em que muitos projetos, muitas políticas públicas acabam saindo do papel. Inclusive, hoje eu estive em contato com a secretária da Mulher, a doutora Fernanda Pusch, e ela mencionou que, ainda nesse mês de agosto, se não hoje, o município de Sumaré vai implantar o chamado botão do pânico, que ocorre, já acontece de uma forma bem distribuída e bem consolidada na capital, mas me chegou a informação que aqui em Sumaré, o município de Sumaré vai implantar esse botão do pânico. E como que funciona o botão do pânico, deixando claro aqui para quem está nos assistindo. Por favor. Imagine que determinada vítima compareça à delegacia da mulher, faça o requerimento de uma medida protetiva e seja concedido. Nesse caso, ela vai ficar com um botão em que, se eventualmente o algoz, o agressor, tentar se reaproximar, ela vai apertar esse botão, as forças de segurança são acionadas imediatamente, e aí a Polícia Militar, a Polícia Civil ou a Guarda Municipal vão ao local em que ela se encontra, há um rastreio ali daquele dispositivo eletrônico que ela acionou, e tem a possibilidade de prender ali o algoz em flagrante. Esse é um dispositivo que se mostra de grande valia, de excelente funcionamento na capital, e eu tenho certeza que em Sumaré também também vai ter a mesma experiência. E uma das novidades aí do Agosto Lilás só no município de Sumaré. Também há outras novidades em outras instâncias federativas, uma vez que a elaboração de políticas públicas para a proteção da mulher, ela envolve uma atuação integrada de estados, municípios e a própria União. Então, certamente há outras novidades em âmbito federal, âmbito estadual. Pode-se citar também, por exemplo, que nas 3 instâncias federativas há o chamado auxílio medida protetiva, digamos assim, que a mulher... Porque um dos grandes entraves para que a mulher supere o assim chamado ciclo da violência, depois talvez eu possa explicar com mais calma. É o financeiro, né, doutor? É o lado financeiro. Então, ciente disso, o poder público ele implantou ou está na iminência de implantar um auxílio temporário para que a mulher consiga, ao menos de forma provisória, sair dessa dependência, dessas amarras financeiras do marido e buscar voos próprios saindo desse ciclo da violência. Nossa, muito bom isso, né? Tá vendo? É muito bom. Muita coisa que a gente não sabia e que a gente aprende aos poucos. Isso é muito importante. Por isso, falar com você aqui rapidinho, da Web TVO, você pode ser nosso parceiro aqui, frente à nossa rede comercial, tá bom? É só você entrar em contato com o nosso departamento comercial, a sua empresa, e teremos o maior prazer de estarmos juntos aqui na nossa Web TVO, que, claro, cada entrevista é um aprendizado. Olha, a gente pode ficar ciente que vamos ter aí o botão do pânico, né, doutor? Olha que maravilha. E outras coisas que virão, graças a Deus, que deve vir, porque esse mês de agosto, eu só não entendi por que lilás, hein? Por que não pode ser de outra cor? Por que lilás? Tem alguma referência com essa cor? Será que é porque emerge assim uma coisa forte, né? Lilás. Assim como o rosa, o lilás ele está usualmente relacionado à figura feminina. Então, né? Por uma questão de marketing, acredito que tenha sido escolhido para... Deve ser. Mas seria possível a gente prevenir esse agosto lilás se tivesse um trabalho maior assim de apoiar as vítimas, educação nas escolas? Será que haveria como prevenir este mês, doutor? Com certeza, né? Eu diria, inclusive, que esse é um dos principais pontos ainda a serem aperfeiçoados. Fortalecer aí, né, a implementação aí de leis, né, doutor? Com certeza. A proteção contra a mulher, ela vem se fortalecendo ano após ano, mas eu diria que essa parte preventiva ainda carece de
de mudanças. Essa parte preventiva é fundamental, tanto em relação à conscientização do agressor, quanto em relação à da própria mulher, para que ela perceba que ela está inserida no ciclo da violência. Uma questão que a DDM, se me permite elucidar, por favor. uma questão que a gente se deparava muito lá na Delegacia da Mulher de Sumaré, era a seguinte situação. A vítima comparecia à delegacia para requerer uma medida protetiva de urgência, essa medida protetiva era concedida, e semanas depois havia a retomada do relacionamento, né, dentro daquele chamado ciclo da violência. E aí o casal voltava a conviver. Entretanto, alguns meses depois, o casal, por algum motivo, se desentendia, brigava, e aí a vítima procurava, né, mas tenho certeza que ainda continua acontecendo bastante, a delegacia informando que o marido descumpriu a medida protetiva de urgência. Então, há necessidade, inclusive, de uma instrução dos próprios homens, porque se há uma medida protetiva em seu desfavor em vigência, mesmo que o casal opte por retomar o relacionamento, é necessário que eles procurem o Poder Judiciário para rever isso, para que né? essa medida protetiva seja revogada. Porque ainda que haja anuência da mulher, há uma controvérsia se, nesse caso, o homem estaria descumprindo a medida ou não. Então, muitos, né, já nos deparamos com muitos uma reatam situação... e nem passam pela polícia mais. Sim, exatamente. E aí a vítima comparece depois de uma briga, falando que não houve a retomada do relacionamento, de que ele está descumprindo, e o homem, por outro lado, fala, não, houve a retomada. Não, nós retomamos e, né, quer dizer, existe a necessidade da mulher ou o casal ir lá, né, novamente, falar, olha, tá tudo bem, nós voltamos, né? Com certeza. E, na minha opinião, essa parte instrutiva, essa parte prévia à própria execução das medidas protetivas, da execução da pena, eu diria que é um ponto ainda a ser aperfeiçoado, essa instrução jurídica das partes. E todo esse aprendizado, né, que a gente poderia levar aí às escolas, às crianças, aos adolescentes, né? Teria, sim, se fosse implantada aí, fortalecer a implementação de leis e políticas, né, políticas públicas, que talvez a gente pudesse fazer aí uma prevenção aí do Agosto Lilás. Com certeza, até porque, na minha opinião e de muitos outros juristas, a prevenção à violência contra a mulher e o combate à violência contra a mulher não se dá apenas no âmbito criminal, não apenas com a polícia. Exige-se uma atuação interdisciplinar da psicologia, da própria polícia, da assistência social. Então, na minha visão, essas outras facetas de atuação precisam ser melhor aprimoradas, porque só a persecução penal, só a resposta dessa área penal do Estado é insuficiente para que haja essa mudança de conscientização. Tá certo. Vou fazer uma última pergunta aqui para o senhor. Desde o registro, doutor Eduardo, desde o registro da ocorrência, quando a mulher que sofre essa violência, seja ela qual for, né? Violência doméstica, tem violência financeira também, né? Quando a pessoa quer usufruir daquilo que não é dela, né? Não tem essa também, doutor? Com certeza. A Lei Maria da Penha traz 5 espécies de violência. Violência física, sexual, moral, patrimonial e a psicológica. Exatamente. E atualmente contempla diversas modalidades, diversos crimes, esse tipo de violência, mas a violência patrimonial hoje, isoladamente, não é crime. Então imagine, por exemplo, uma situação de um casamento que esteja na iminência de terminar, o homem não aceita o fim desse casamento e começa a dilapidar o patrimônio em comum do casal para que no momento do divórcio a mulher não tenha acesso a esses bens. Aos bens, né? Isso é uma violência patrimonial. Com certeza, embora isoladamente não haja nenhum tipo de crime, é uma violência patrimonial que pode ensejar, inclusive, a concessão de uma medida protetiva de urgência. Muito bem. Então, olha, mais uma vez, vamos falar aí. Tem vários tipos de violência, né, doutor? 5. O senhor mencionou 5. 5 espécies trazidas pela lei. 5 espécies. É a doméstica... A violência doméstica é o gênero, dos quais são espécies essas 5, que é a violência física, propriamente dita, a violência sexual, a violência moral, a violência patrimonial e a violência psicológica. Muito bem. E as denúncias podem ser feitas online ou as denúncias têm que ser presenciais? Pode ser feito online, né? Inclusive, temos no âmbito da Polícia Civil de São Paulo a Delegacia da Mulher Online, em que a mulher do seu celular ou do seu notebook, do seu computador, pode fazer o registro da ocorrência, e aqui, inclusive, vai um recado para as mulheres que se valham desse expediente, para que instruam o boletim de ocorrência com fotos, com mensagens, porque muitas vezes apenas o relato, muitas vezes há um relato de 2 linhas, dizendo fui ameaçada. É só, né? Apenas com esse relato a gente não pode dar início à persecução penal. Então, se eventualmente a mulher conseguir instruir com prints de WhatsApp que demonstrem um conteúdo ameaçador, ou então fotos de lesão que eventualmente tenham acontecido, já
agiliza o trabalho da Polícia Civil, porque quando está minimamente instruído, a gente já consegue instaurar o inquérito policial e já iniciar essa persecução penal. Mas quando tem apenas o relato, geralmente em poucas linhas, aí geralmente a gente Fica mais difícil, né? Aí a gente tem que intimar a vítima a comparecer na delegacia e acaba demorando um pouco essa resposta do Estado. Tá certo. E, delegado, tem todo o apoio aí nas plataformas também, né? Tem site da DDM, tem todo o trabalho ali no aplicativo que a pessoa pode procurar? Com certeza, temos diversos aplicativos, tem um aplicativo SOS Mulher, as próprias redes sociais das forças de segurança, a página da Polícia Civil do Estado de São Paulo no Instagram comumente faz postagens relacionadas à violência doméstica e familiar, com dicas, com instruções jurídicas. Então, apenas o fato de a vítima seguir a página da Polícia Civil pode ser que ela consiga extrair uma dica extremamente valiosa. Muito bem. Então, logo seja feita essa denúncia, se a vítima estiver em situação assim muito vulnerável, ela tem um atendimento, um acolhimento temporário aqui, não? Com certeza. Na DDM Sumaré, nós temos vínculos com parcerias com algumas ONGs, né, umas organizações não governamentais, abrigos, que fazem esse acolhimento, porque muitas vezes a mulher não tem para onde ir, não tem familiares no município de Sumaré, e quando isso acontece, nós perguntamos se ela tem o desejo de ser acolhida. Sendo positiva a resposta, nós entramos em contato com esse abrigo imediatamente comparece à Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré, inclusive vai aqui um elogio para todos os abrigos que nós temos convênios, porque o funcionamento, né, desses abrigos realmente é excelente, sempre que houve a necessidade de solicitar o apoio desses abrigos, o atendimento foi imediato e a vítima é acolhida, né, temporariamente. É por isso que a gente ressalta aqui todas as vezes nos nossos programas, nosso diálogo aberto, a gente tem priorizado as entidades, sabe? Trazendo sempre cada vez uma delas para falar sobre esse trabalho maravilhoso que elas têm feito nesse acolhimento às vítimas, né, doutor? Isso é de fundamental importância, não é isso? Com certeza. A pauta da proteção à mulher, da prevenção à violência contra a mulher, atualmente é o carro-chefe da instituição, até pelo incremento, pelo aumento do número de ocorrências. Repito, em torno de 50% de todos os boletins de ocorrência são de violência doméstica e familiar. Então, é preciso que haja essa conscientização, esse trabalho multidisciplinar. É por isso que a gente sempre está trazendo aqui, para que a população saiba o trabalho das entidades, né? E a importância de sempre ter o apoio aí da população, que se faz muito atuante aqui, viu, doutor? Graças a Deus, aqui as entidades são muito bem acolhidas, tem muita gente que ajuda, e a importância cada vez mais da gente estar trazendo aqui para mostrar o trabalho de cada uma, né? Então, lembrando mais uma vez, nós temos aí a DDM em Sumaré. Você que está passando com algum problema, tem sempre ali à disposição aplicativos e plataformas disponíveis. Com certeza, mas não apenas a DDM Sumaré. Não, imagine, por exemplo, que alguma vítima do bairro do Matão, por exemplo, que fique um pouco mais isolado. Fica mais distante. Está numa situação de urgência, não tem condições de se locomover até o centro, pode comparecer ali no distrito policial da área. O distrito policial vai encaminhar para a especializada, para a Delegacia da Mulher, dar andamento nas diligências, mas essa comunicação, essa instrução de algum crime que eventualmente tenha acontecido, pode acontecer em qualquer delegacia. Você pode ir em qualquer DP, né? Não tem problema, eles serão encaminhados aí à Delegacia de Defesa da Mulher. O importante é que a gente saiba que violência não é amor, né? Violência é doença, é uma doença. Com certeza. E ela deve ser tratada e a mulher deve ser respeitada. Isso é primordial aí na nossa sociedade. Exatamente. O importante é que a Polícia Civil tome conhecimento dessa violência, independentemente da delegacia que receba essa primeira informação. Amor com violência é doença, né? Sem dúvida alguma. Eu acho linda essa frase. Amor com violência não é amor, é doença. Exatamente. Doutor, olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso cantinho, no nosso diálogo aberto, na nossa Web TVO. Agradecemos demais a sua presença. Sabemos aí do seu tempo corrido, né? Mas a gente só tem a agradecer o seu tempo aqui, os seus 9 meses conosco. A gente tem aí agora um novo delegado e vamos ter a oportunidade de estar apresentando ele à população, né? E desejamos aí sucesso frente ao 4º DP em Americana.
Muito obrigado, né? E obrigado pelos votos e obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com a TV Orquídea, falar com a população de Sumaré e região. E fico à disposição agora no 4DP de Americana e, eventualmente, para futuras oportunidades. Claro que se precisar, a gente corre atrás dele. Muito obrigada a você que esteve conosco e a Web TVO continua com você.